vídeo falaremos sobre a Constituição Federal de 1967. Porém, temos que necessariamente abordar o contexto histórico que o país vivia à época de sua implantação. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Antes de falarmos da Constituição de 67, primeiro precisamos falar do golpe militar que aconteceu em 1964, dando início à ditadura. Isso aconteceu aqui no Brasil, em 1964, onde foi destituído o presidente João Goulart, na época. O mandato do presidente João Goulart foi de 1961 a 1964. E dada todas as insatisfações ocorridas, e os Estados Unidos também teve receio do João Goulart fazer parceria, se aliar à União Soviética, porque ele estava com muitos comportamentos comunistas. E com todo esse contexto, todo esse comportamento, isso fez com que os militares se juntassem junto com esse movimento estudantil e organizassem o golpe militar, que veio acontecer no dia 31 de março de 1964. Os militares do Brasil, eles foram entre os anos de 1964 a 1985. Foram, como sempre, figuras muito importantes, nesse período de conturbação, conhecido como a ditadura militar, Tudo começou com o golpe do dia 31 de março de 1964, foi quando tiraram o João Goulart da presidência. E aí foi quando a gente conheceu Humberto de Alencar, nosso famoso Castelo Branco, nosso primeiro presidente militar dos anos de 1964 a 1967. É justamente durante o governo de Castelo Branco que o regime militar toma forma. São criados alguns órgãos e instituições de controle estatal, como o SNI, o Sistema Nacional de Informações, Lei de Segurança Nacional, além dos atos institucionais. Os mais conhecidos deles são o número 4 e o número 5. Quando a gente fala da Constituição Federal de 67, o que se destaca é o artigo institucional número 5. Ele foi a resposta dos militares à grande contestação social de 68, que era organizada por estudantes de faculdades em prol do fim do regime militar. A subjugação dos poderes judiciário e legislativo ao executivo foi prevista pelo artigo institucional número 5, que garantia aos militares poderes absolutos, podendo cassar mandatos de políticos, fechar o Congresso Nacional. Essa nova Constituição, adotada no dia 15 de março de 1967, mesma data em que o presidente Castelo Branco passava a faixa presidencial ao general Arthur Costa e Silva. A sua elaboração em 67, que, ao contrário de algumas ditaduras e o regime militar brasileiro, ela quis passar uma aparência de normalidade. Nosso segundo presidente militar foi Arthur da Costa e Silva, entre os anos de 1967 a 1969. Ele continuou no comando, mas enfrentou muitas oposições e protestos. O seu governo ficou marcado pelo AL-5 em 1968. Ele basicamente deu superpoderes ainda mais para os presidentes e tirando ainda mais liberdades da população. Os atos institucionais estavam descritos na Constituição de 1967. Eles funcionavam como emendas constitucionais e tinham força de Constituição Federal, mas na prática vinham para violar direitos humanos e derrubar liberdades individuais. Em terceiro lugar foi o Emílio Médici.
Médici ele é lembrado basicamente pela questão do período mais repressivo e censurado em questões de prisões e torturas. Porém, é também conhecido pelo milagre econômico. Foi no governo dele que a economia do Brasil cresceu assim num nível absurdo. Em quarto lugar, a gente tem o Ernesto, o nosso famoso Geisel. Começou a abrir o regime aos poucos, mesmo enfrentando resistência de dentro e de fora das Forças Armadas. O seu governo ele preparou o caminho para a volta da democracia. Em quinto lugar, o nosso João Figueiredo. Exerceu nos anos de 1979 a 1985. Ele continuou o processo de abertura política, ele aprovou a anistia, que basicamente ela permitiu a volta dos exilados para a política. A nossa Constituição de 1967, ela durou até o ano de 1988, ou seja, foram longos 21 anos aí pela frente. Ela foi criada durante o regime militar e refletia muito nessa questão do autoritarismo na época, né? Com o tempo, o Brasil foi mudando, foi crescendo, a pressão da democracia aumentou. E essa Constituição foi ficando cada vez mais desatualizada e incompatível com as novas demandas da sociedade, né? E aí, durante o governo do general Ernesto, começou um processo de abertura política, mas foi nos anos 80 que tudo realmente começou a esquentar. A sociedade estava cansada da repressão e queria mais liberdade, queria mais participação política. De certa forma, todo esse processo, de pavimentação para uma nova democracia deixou evidenciada a importância da robustez das nossas instituições e da garantia dos nossos direitos individuais. E assim finalizamos a nossa explanação acerca da Constituição de 1967. Tentamos abordar alguns aspectos históricos da implantação, tentamos trazer algumas características e trouxemos também como se deu a retomada da redemocratização do país através da Constituição de 1988, onde foram restituídos aí nossos direitos civis, nossos direitos individuais. Nós encerramos com uma frase de Winston Churchill, que dizia que a democracia é a pior forma de governo, mas é a melhor já criada pelo homem. Um grande abraço a todos, até a próxima.